A segunda parte que eu quero trazer, olha o que diz aqui, voltando só um pouquinho na questão de prosperidade, em Salmo 25, versículo 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Versículo 13: na prosperidade repousará sua alma, e sua descendência herdará a terra. É na alma que a alma que repousa na prosperidade. Amém? Então o poder é o ativador. Lembre-se que falamos de 3 meses ou de 3 tribos: Rúben, Simeão e Gade. Rúben é poder. Como começamos uma etapa de prosperar e colher? Com poder. Irmãos, vocês nunca prosperarão se não houver poder. Por isso necessitamos andar no poder do Espírito Santo, e virá sobre nós o poder do Altíssimo. E isso vai fazer com que geramos e andamos naquilo que é gerado do alto, porque aquilo que é do alto tem que ser alimentado por aquilo que é do alto. Amém? Sabe qual que é nosso erro? Nós queremos manter o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa missão com as coisas da terra. Se a tua missão é do alto, deixe que o alto providencie tudo que é necessário. Sabe o que eu vejo? Falávamos de Salomão, de Sansão. A mãe de Sansão era estéril. E o anjo aparece para ela e diz assim: você vai gerar. E esse menino vai ser assim, assim, assim. Mas você não pode fazer isso, isso, isso. Ou seja, você vai gerar uma resposta, uma promessa. Então, segura aí, se porte bem. Ela vai e conta para o marido. Sabe qual que é a oração do marido? Senhor, manda o anjo de novo, porque ele tem que nos ensinar como criar esse menino. Sabe qual que é o problema? O Senhor te deu um chamado, e aí você quer se virar nos 30 para cumprir ele, do teu jeito, com a tua economia, com o teu esforço, com a tua habilidade, com a tua sabedoria, e sempre vai dar com os burros nas águas. Porque o que é do alto é suprido pelo alto. Então deixe que o poder de Deus gere em você tudo o que é necessário. Amém? Segunda coisa, quando nós olhamos então, é a tribo de Simeão. Mas como entender isso? O que seria essa tribo de Simeão? Sabe, quando eu estava bolando isso, quando o Senhor vinha falando, porque isso para mim é o start de uma escola de finança, e isso que eu estou passando para você é algo que o Senhor começou a liberar, e eu quero contar alguns testemunhos e não só testemunhos. Você viu que vai mudando, né, o nível. Isso é poder, meu irmão. Entenda aqui. Como existe classes. Nós vamos entender que no reino espiritual também existe classes. Não classes de distinguir pessoas, mas aonde você entra por causa de autoridade e governo. Essa onda de que todo mundo é igual, irmão, para. Em nome de Jesus. Somos iguais como pessoas, mas não viveremos iguais, porque cada um será recompensado segundo a sua obra. Amém? Fala o teu irmão: quem entrar no céu terá a recompensa segundo a sua obra. Então para com essa onda que você vai ser igual ao fulano. Não, você vai ser igual àquilo que você fez. Pronto. O teu limite de governo na terra é manifesto com o teu limite de governo no céu. Então, significa que tem níveis de governo.
como na terra, tem níveis de você acessar alguns segmentos. Essa é a palavra. Você já viu que financeiramente existe segmentos? Vai num banco, existe no mínimo uns 3 ou 4 segmentos. Segmento povo, segmento gold, e aí onde vem o exclusive, não é assim? Porque você agora está num outro segmento por causa da tua renda. Você opera em outro segmento, e nesse outro segmento existe outras possibilidades, existe outras ofertas, outras coisas que você pode acessar. E aí depois então existe um outro segmento que é o priming, o personalité, o plus, o safira, o diamond. Irmãos, a gente brinca, mas entenda, só entra nesses lugares pessoas produtivas. Eu quero que você entenda que o mundo sabe quem é produtivo e quem é consumidor. E aos consumidores eles colocam uma carga porque você consome, mas aos produtivos, até o sistema financeiro tem prazer em empreender em você, porque você é produtivo e vai render lucro. Estou cansado de ver crentes consumidores, que só entram na igreja para consumir as coisas do reino. O Senhor não quer que você consuma, o Senhor quer que você produza, porque sobre a tua mão há bênção. Por isso eu quero entrar agora nessa segunda palavra dizendo isso. Primeiro, se há poder sobre mim, se o Espírito Santo me faz uma pessoa com poder gerador, eu vou começar a andar em outro segmento terreno. Por quê? Porque agora até os sistemas financeiros da terra vão perceber que em ti há algo diferente. Assim foi na vida de José. Olhava para a vida de José, meu irmão, e os caras deixavam e liberavam tudo. Nós olhamos para a vida de Faraó como ele tinha o poder, mas quem administrava? E é sobre isso um pouco o que eu quero dizer. Estamos mesclando pessoa física com pessoa jurídica, porque o tema desse congresso é conectando a tua empresa. Mas eu quero mesclar os dois. Quando nós colocamos então Simeão é a bênção do ouvir, é a espada de cura. O que eu quero que você entenda é que uma das coisas que Simeão faz é ajudar a conquista do irmão, e sobre a conquista do outro ele recebe a conquista dele. Então dentro desse contexto o Senhor vai te prosperar, não só por aquilo que você produz, irmãos. Nós temos que ter a habilidade de gerenciar riquezas alheias, porque nessas riquezas eu recebo a minha. Alô? Entenda, querido, que o Senhor quer que você seja administrador de riquezas. Muitas vezes você não vai começar com as tuas. Deixa eu falar uma coisa. Jacózão, ele passou 14 anos sendo um mero escravo. Mas quem prosperou Jacó? Deus, sim, mas através da riqueza de quem? Do sogro. O cara começou a administrar a riqueza do sogro. Ele diz: vamos fazer o seguinte, eu trabalho agora, mas nós vamos mudar a fórmula aqui. Eu administro os teus gados, e assim, eu vou ter lucro disso daqui, mas eu vou administrar os teus bens, mas eu vou ganhar em cima disso. E no fim, meu irmão, o cara saiu muito mais rico do que Labão. Então chacoalha o teu irmão e fala assim: comece a aprender a administrar a riqueza dos outros.
para de querer consumir as coisas dos outros, em nome de Jesus. Mas começa a fazer o quê? Administrar. Irmão, ganhe dinheiro com o dinheiro dos outros. Eu não tenho dinheiro, então aprenda a administrar recursos dos outros tendo lucro, não roubando. Mas existe, voltando de novo para os mercados financeiros, hoje você tem como criar patrimônios só com investimentos. Sem ter dinheiro, você consegue fazer dinheiro. Olha, irmão, para muitos, esses tempo atrás, ouvindo sobre a história de Trump, né? Donald Trump. Ele construiu um império só com dinheiro de banco. Pegava um financiamento, fazia um negócio, operava, fazia. E hoje ele tem um patrimônio gigantesco. Mas sabe qual que é o nosso problema com isso? Nós pegamos para consumir. Vou lá fazer um financiamento para eu comprar uma televisão. Eu vou financiar aqui para a gente comprar. Não para, meu irmão, com a mente consumidora. O Senhor quer fazer você com uma mente produtiva. Porque aos produtivos o Senhor vai começar a entregar para você recursos para que haja um giro. E se nós olharmos para o reino de Deus, o Senhor diz claramente isso. O Senhor pegou os seus bens e foi viajar e distribuiu os seus bens aos seus servos. E no final ele volta dizendo: o que você granjeou com os meus bens? Senhor, o Senhor me deu 5. E eu lucrei mais 5. Toma o que é teu. Mas observa que o último, quando o Senhor diz: pega esse que tem 1 e dá o que tem 10. Então preste atenção. 2 coisas eu quero que você note aqui. Aqueles 10 não saiu da mão dele. Ele ganhou. Segundo, o Senhor não deu para aquele que tinha 5 ou para aquele que tinha 4. Gente, o outro já tinha 10. O Senhor sempre vai investir em quem produz mais. Ai, eu não tenho nada, Senhor não confia em nada. Então significa que você é pouco produtivo, meu irmão. E ninguém investe em empresa falida. Se você fosse aplicar em ação, você pegaria a empresa que está lá no alto, né? Os irmãos aí das moedas eletrônicas ou das bolsas de valores, você aplica naquilo que está dando errado ou naquilo que está dando certo? Então fala para o teu irmão: se você tem poder, até o mundo vai querer aplicar em você. Entendeu aqui? Amém? Amém? Eu tive uma experiência muito top. Essa questão de finanças sempre me chamou muita atenção. Não por ser dinheirista, mas por entender que isso é um chamado apostólico. Se você falar de um apóstolo ou de um chamado apostólico, por isso a gente vê até muitas aberrações nessa área, porque realmente o chamado apostólico e profético é um chamado de mexer com recursos do reino. E eu vi, irmão, que isso sempre foi algo que me confrontava. E eu não sei, é um negócio que eu tenho comigo, de não uma questão de recursos e não de, como que eu posso dizer, não de consumir, mas eu sei que existe segmentos, que quando entramos nesses segmentos, nós desfrutamos de benefícios que outros não desfrutam. E o Senhor pode fazer isso com a gente. Amém? Amém? E nesses últimos 3 meses, eu comecei a gerar um pouco isso. Conto a história e o testemunho. Há uns tempos, eu ministrei uma aula aqui chamada Sala de Arquivo. Quem lembra? Quem é da escola lembra? Quem não era da escola, se matricule na escola. Deixa. Se matricule na escola para o próximo ano,
que já não tem mais vaga, superlotação. Irmão, fica quieto, em nome de Jesus. Mas falava sobre as salas de arquivo. Existem salas ou memórias que podemos acessar, ou seja, o Senhor Jesus desatar isso para que as coisas comecem a desatar. E aí eu estava em Brasília, olha a cena, estava em Brasília, chegando para um congresso. No final, o apóstolo, tinha um outro pastor pregando, e o apóstolo José diz assim: você vai dar uma palavra de oferta. Falei, beleza. Primeira coisa que veio na minha cabeça, salas de arquivo. O apóstolo Joseir só me falou isso depois que ele tinha recebido e visto. Mas depois que eu ministrei a palavra, ele me chamou num canto e ele disse assim: deixa eu falar um negócio para você, agora eu entendi. Porque antes, eu comecei a ver anjos, e eu nunca tinha visto esses anjos eram escritos, a roupa deles eram escritos, e um era escrito misericórdia, o outro era escrito outra coisa, ou seja, eles tinham a roupa toda escrita, e é a primeira vez que eu vi isso, o apóstolo José dizendo. Mas o Senhor disse: fala para o Éder ministrar sobre a oferta, que eu vou trazer a revelação disso que você está vendo. E aí eu comecei a falar sobre as memórias, que são livros, mas esses livros são seres que se apresentam diante de Deus, lembrando e fazendo memórias das promessas do Senhor para a nossa vida. E aí, meu irmão, os anjos estavam lá. Foi o dia exato para falar disso. Por quê? Porque Brasília é o centro de informação do Brasil. Todos os arquivos vão para lá. Amém? E aí, meu irmão, ministramos, liberamos, cuspimos fogo, trovejamos, relampeamos, selamos com uma oferta, e eu não sou bobo, selei com a minha oferta lá, falando: Senhor, que as memórias das promessas financeiras que o Senhor tem para mim comecem a se cumprir. Eu sei que existem promessas. Irmão, todo ano eu escuto pelo menos umas 4. Que o Senhor vai fazer isso, fazer aquilo, de gente diferente. Então, Senhor, chama essas memórias, que se apresentem agora e fale por mim. Voltando, entrei no aeroporto, e aí eu tive uma aula. Eu passando pelo aeroporto, eu vi um negócio chamado sala VIP. Aquilo, os olhos já brilhou. Eu falei, como assim? Eu viajo de avião, nunca vi isso. Aí tinha 2 cartãozinhos de crédito assim. Eu falei, cara, que top esse trem. Vou no meu gerente. Eu tinha 4 cartão. E eu achava os top, os gold. Quando eu comecei a olhar aquilo, o Senhor começou a mostrar justamente isso. Você pode desfrutar de acessos, pagando praticamente a mesma coisa que você paga, mas você não percebe que eles estão liberando muitas vezes só o crédito. Para de ser consumidor de crédito. Dinheiro Deus te dá, meu irmão. Chacoalha teu irmão e fala assim: dinheiro Deus te dá. Não, mas eu quero um cartão de crédito por causa do limite. Para com esse negócio de limite, meu irmão. Dinheiro Deus te dá. Mas existe nisso coisas que nenhum outro pode acessar, só aqueles que possuem aquele documento. Não é o crédito, não é o limite, mas sim o acesso. Falei, tá aqui, meu irmão. Nunca mais olhei cartão de crédito como eu olhava antes. E eu comecei, aula, sai daqui, começa a pesquisar. Quem tem cartão aqui? Levanta a mão. Você vai começar a pesquisar quais são os benefícios que esse cartão te oferece. Para de ser consumidor de crédito. Amém? Mais uma vez, eu tenho uma para de ser consumidor. Começa a ver o que tem liberado, porque às vezes você pode entrar num outro segmento e desfrutar de muitas outras coisas que não te dá direito, isso que você tem, só porque você é um consumidor.
Entendeu aqui? Fui lá para o meu gerente, aí vem o testemunho. No banco onde operava, já uns 10 anos, 15 anos, irmãos, sinceridade, nem R$1.000 eles liberaram para mim. Já tive várias experiências de chegar e falar assim, cara, eu preciso fazer isso. Não, você não tem crédito. Eu precisava fazer isso. Não, você não... Teu cadastro, porque... cadastro, não tem. Eu fui com a cara de pau. Quer dizer, de árvore. Cheguei para ele e falei, rapaz, eu estava passando pelo aeroporto e eu vi um cartãozinho lá bonito. Tem como você liberar esse cartãozinho para mim? Você pode cancelar os outros 4. Você tem que ter isso daqui. A gente vai lhe mandar para aprovação. Foi ali, voltou. Pode cancelar teus 4. Está liberado. Fui liberado. Sim, está liberado. Moço, quanto é o limite? Não, esse cartão não tem limite. Está liberado. Está liberado. Falei, uau! Nenhum ato onde o céu foi conectado, a terra foi liberado, meu irmão. E aí o Senhor começou a dizer isso: se mova com a estrutura do céu e pare de depender da terra, pare de ser consumidor e entre em coisas que o Senhor pode te dar. Amém? Amém? E aí eu comecei a ver, irmão, tantas vezes eu ia para um lugar e pesquisava, principalmente nessa questão, essa é uma questão minha, questão de entrar em coisas de sistema financeiro. Não sei, eu sinto algo, eu e Deus. E aí começou a vir várias propostas. Aí até que veio, olha, uma proposta tal que você tinha pedido há 5 meses. Teu cartão está sendo enviado, liberado. O Black, o não sei o que, está sendo liberado. O Platinum. Eu falei, uau! Ou seja, o Senhor começou a liberar coisas, não por causa de finança, mas é como que estivesse mudando o segmento, dizendo, você vai operar em um outro segmento agora. Desfrute de outras coisas. Você entende aqui? Fala para o teu irmão, Deus vai te colocar em um outro segmento. Estamos falando de finanças, amém? Se você quer falar de fé, a gente vai para a nossa aula, que a gente só não fala de dinheiro não, mas a gente está na escola de dinheiro, amém? Mas o que eu quero que você entenda é que estamos sendo simplesmente consumidores de crédito e o mundo quer justamente que você seja um consumidor, porque em cima do teu consumismo ele opera, mas existe um outro nível onde não existe os consumidores, mas existe os produtivos. E esses produtivos, o mundo quer perto deles, para dizer, olha meu irmão, fica perto de mim, que a tua bênção nos prospera. Como foi com a vida de José? Ele prosperou o Egito. E Egito é mundo. Você entendeu aqui? José não prosperou Israel. José prosperou o Egito. E Israel foi beneficiado. Fala para o teu irmão, o mundo vai querer aplicar em você, para que os teus irmãos sejam bem-sucedidos. Irmãos, mentalidade, fala comigo, em nome de Jesus. Toda mentalidade de escravo, de consumista, caia por terra. E dentro desses lugares, eu comecei a entender que agora, eu não sei se vocês estão entendendo, mas começou a cair a ficha aqui, na cachola, que existe certos ambientes que não é todo mundo que anda. E nesses ambientes existem coisas que o Senhor quer liberar. Amém? Aí eu comecei a ver sobre isso.
E aí eu comecei a fazer umas reformas nos meus créditos, assim dizendo, principalmente nos meus cartões. Tudo que era gold, tudo que era, meu irmão, cancela. Sabe por quê? Porque eu estou pagando uma taxa que, se eu pagar um pouquinho a mais, eu consigo muitas outras coisas e andar. Aí esse dia eu fui pegar um avião, aí eu, com a minha mala, ia despachar minha mala, pagar 120 birubiru. A mulher olhou para mim e falou: não, senhor, tinha acabado de chegar meu cartãozinho. Não, senhor, tu agora é cliente Safira, você tem 2 malas de graça. Licença que eu sou Safira agora, gente. Você entende? O que o Senhor está dizendo? Olha, você pode operar e ter economia financeira. Por que você vai pagar por algo que o Senhor pode liberar para você? Aí você tem lá, você consome um monte de coisa. E o mundo quer que você viva consumindo. Mais uma vez, olha para o meu irmão e fala assim: para de consumir, meu irmão. Amém? O que eu quero que entre na tua cachola aqui é que você pode operar num outro nível. E é isso que, quando nós ouvimos, que eu vejo com Simeão, é a capacitação de você gerenciar recursos alheios. Eu quero terminar essa parte com Lucas 16. Eu nunca tinha entendido essa palavra. Caiu a ficha essa semana. Falei: aqui essa palavra. Sabe, irmãos, quando eu falo isso, eu não falo no ar de uau, mas eu falo no ar de só foi o céu mudar. O céu mudou, tudo mudou. O céu mudou, meu irmão, foi liberado, tudo mudou. Sabe aquilo que eu falei que eu não tinha acesso a nada? Depois de um decreto profético, depois de um decreto de liberação, é lógico que isso não é milagre, são coisas que já estão acessíveis, mas eu não acessava. Eu lembro que a última vez que eu fui no banco, o gerente olhou para mim e falou assim: cara, o que você precisar, estamos aqui para te atender. Que coisa, né? Como muda, né? Ou seja, já não era mais o consumidor, agora eu era o produtivo. O céu liberou. Lucas 16 diz assim: disse Jesus também aos discípulos, 16:1 em diante: havia um homem rico que tinha um administrador. Fala comigo: um homem rico e um administrador. E este lhe foi denunciado com quem estava defraudando seus bens. Entendeu aqui? Ele recebeu uma acusação do administrador: olha, esse cara aí tá agindo errado. Então, mandou-lhe chamar e disse: que é isso que eu ouço ao teu respeito? Preste conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então ele disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigos. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80.
e elogiou, olha a palavra, eu nunca entendi essa palavra, meu irmão, porque o cara estava fazendo o que era mal, certo? Explicar a história de novo. Supondo que o irmão aqui, dono de muitas coisas, me contrata para administrar e de repente ele aceita ou ele ouve uma acusação sobre a minha administração. Ó, aquele cara não está administrando bem não, está sendo mal, o negócio está meio que perdendo aí. E aí ele chega para mim e fala, ó, acerta a conta porque você vai ser demitido. Aí eu falo, cara, o que eu vou fazer? Estou na rua, sabe o que eu vou fazer? Você deve quanto para ele? 50? Marquei 30. Você deve quanto? 100, marca aí, 80. Por quê? Porque ele vai me demitir, mas eu estou fazendo o quê agora? Juntando amigos. Eu estou juntando aqui porque quando eu sair, eu vou ter moral com esses daqui. Irmão, isso é errado, certo? Mas olha a palavra aqui. E elogiou o administrador infiel. Perdão, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. Olha como ele termina dizendo: e eu vos recomendo, da riqueza de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquela vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculo eterno. Loucura isso, né? O próprio Senhor Jesus está dizendo, meu irmão, dessas riquezas, faz o seguinte, usa isso para você gerenciar e fazer amigo, porque quando isso for acabando, você vai ter lá no céu. Irmão, que loucura é essa? Foi o que eu falei para vocês. Olha, teu irmão, aprenda a administrar recursos dos outros, para que você acabe administrando os teus recursos. Amém? O que eu quero que você aprenda, meu irmão, é que hoje o Senhor te dê uma unção de sabedoria. Porque às vezes você fica falando, Senhor, eu precisava tanto de 1 milhão, Senhor. Porque se o Senhor me desse isso, como eu ia fazer as coisas? Para com isso, meu querido. Comece a administrar coisas alheias, porque isso vai sobrar para você. E você vai fazendo aqui e ali, não é roubar não, é sobrar, fazer lucrar. E isso vai começar a girar. E aonde você vai conseguir, então, ter uma lucratividade e gerar a tua própria riqueza. Fala teu irmão, o sábio administra o que é dos outros e sabe gerar para si mesmo. Amém? Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu creio que é uma hora que o Senhor vai nos colocar sobre muitas economias. Aprenda a ser produtivo. Aprenda a produzir para outros, que você vai aprender a produzir para você. Amém? Vou falar isso de novo. Aprenda a produzir. Fala comigo, aprenda a produzir. Fala em nome de Jesus. O poder do Senhor vem sobre mim. E que o Senhor coloque sobre mim agora uma visão empreendedora para administrar o que é dos outros, para que o Senhor coloque sobre aquilo que é meu. Querido, use as riquezas iníquas para gerar as riquezas santas. Entendeu aqui? Pegue o sistema do mundo e use para trazer o sistema do governo de Deus. Entenda isso. O Senhor quer colocar
nas tuas mãos muitas coisas, mas o problema é que você não consegue produzir, por isso as coisas não vêm na sua mão. Você é um mero consumidor, tudo que vem na tua mão você consome, tudo que vem na tua mão você consome, tudo que vem na tua mão você consome. Você não é um bom mordomo. Amém? Levanta as tuas mãos, eu quero terminar aqui. Pai, eu quero orar com os teus filhos. Quero declarar, Senhor, que haverá muitos investidores. Como nós começamos dizendo que haverá, Senhor, muitas coisas que o Senhor quer liberar. E uma delas é poder do gerar. Eu declaro, Senhor, que os teus filhos comecem a ser produtivos e geradores. E quando isso acontecer, Senhor, nós saberemos que até o sistema do mundo vai querer investir nos teus filhos. E o Senhor, será ou colocará os teus filhos como o Senhor colocou José no Egito. Que através de José, meu Pai, foi gerado tantos recursos de livramento para o mundo, como uma bênção de sustento e livramento para os seus irmãos. Quero declarar, Pai, que as memórias sejam ativadas agora, e que essas memórias possam começar a falar, e todas as promessas do Senhor começar a se cumprir. Tira, Senhor, dos teus filhos toda a atmosfera de escassez, mas que os teus filhos entrem numa mentalidade não mais de consumismo, mas numa mentalidade, meu Deus, de empreendedorismo. Que os teus filhos possam subir com segmentos, que os teus filhos comecem a crescer e desfrutar de coisas que estão reservadas para os produtivos. Pai, que o Senhor faça os teus filhos renderem, à medida que eles começarem a trabalhar, que eles sejam tão produtivos que os patrões comecem a ver e comecem a liberar mais recursos, e eles continuem sendo produtivos ao ponto, meu Pai, onde eles não se tornarão mais empregados, mas sim administradores, e depois de administradores eles se tornarão supervisores, e depois de supervisores eles se tornarão donos. Que os teus filhos tenham sabedoria, mas agora eu peço que as comportas do céu se abram e libere os investidores, Senhor. Pessoas que tenham recursos milionários para começar a aplicar na vida dos teus filhos. E os teus filhos saberão o que fazer. Eles não herdarão ou não ficarão com bens próprios, mas eles multiplicarão abundantemente. Porque sabemos que a bênção que existe na vida do teu povo abençoa até o mundo. Eu abençoo os teus filhos dizendo que eles são respostas econômicas para essa cidade. Eles são respostas de governo para essa cidade. Eles são respostas do Senhor. Você pode dizer comigo: Pai, eu quebro agora todo silêncio e todo decreto maligno contra a minha vida, contra o meu chamado, contra as minhas finanças. Mas eu peço que o Senhor libere e aceite que entra na tua sala os registros da minha geração, mas não das coisas ruins, mas sim das bênçãos que foram liberadas. Eu acesso a economia do céu e declaro que com sabedoria o Senhor me dará para administrar e produzir todas as coisas. Pai, me fortaleça para poder administrar. E que esses anjos agora cheguem na tua presença, liberando todas as respostas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Entenderam isso?